E estamos de volta ao nosso Europa News, sexta edição, que será publicado no Natal. Não é um especial de Natal, mas temos notícias do velho continente para manter você, investidor global, informado para poder tomar decisões melhores e investir o seu dinheiro. O primeiro-ministro da Hungria quer dissolver o Parlamento Europeu por causa de escândalo de corrupção, só que a solução do primeiro-ministro para restabelecer a ordem não é muito agradável e pouco interessante para a população. Portugal põe em pauta, agora em forma de lei, taxar lucros extraordinários, no qual já vinha desenhando há algum tempo e agora põe em prática, tanto para a energia como para o atacado. E tem um adicional de considerar empresas que integram esses grupos de sociedades. E os imigrantes fazem grande contribuição a Portugal em sua segurança social, com mais de 1 bilhão de euros em 2021. A Índia não está no nosso escopo de investimentos na Europa, mas as suas declarações são preocupantes e isso pode contaminar outros agentes políticos a pensarem o mesmo que eles. E que o presidente do Banco Central da Índia diz que as criptomoedas devem ser banidas para evitar a próxima crise financeira no mundo. E para você entender mais sobre isso, venha comigo. Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta para fortalecer a nossa comunidade. A Europa caminha entre problemas e crises e conflitos dos agentes políticos e no horizonte não há sinais positivos de melhora, porque como podemos perceber, o mundo caminha para isso e aqui não seria diferente dos problemas de outros países, porque compostos por seres humanos e agentes políticos. Então, como eu disse no Europa News passado, o escândalo de corrupção protagonizado por Eva Kaili, eurodeputada grega, no qual envolveu outros agentes políticos, tá dito lá, depois você confira, vou deixar aqui em cima. Primeiro-ministro húngaro quer dissolução do Parlamento Europeu após escândalo de corrupção. Esse primeiro-ministro quer a dissolução do Parlamento Europeu porque esse escândalo de corrupção abalou a estrutura do Parlamento Europeu. E o que esse primeiro-ministro disse? O primeiro-ministro da Hungria defendeu a dissolução do Parlamento Europeu e a sua substituição por uma assembleia de delegados dos parlamentos. Só que o problema não é o fato de ele pedir a dissolução do Parlamento Europeu, e sim a proposta que ele faz para a substituição dos parlamentares. Queremos que o Parlamento Europeu seja dissolvido e que os eurodeputados sejam eleitos pelos parlamentos nacionais e não por voto direto dos cidadãos, como acontece agora. E aqui você começa a notar o perigo que esse sujeito, primeiro-ministro da Hungria, ele quer uma outra maneira de eleger os eurodeputados pelos parlamentos nacionais ao invés de seus cidadãos de cada Estado-membro que escolha o seu eurodeputado que vai representá-lo no Parlamento Europeu. Isso é perigosíssimo. Acredito e espero que ele não tenha voz e nem influência para conseguir isso, porque, como eu sempre falo, uma entidade supranacional já é um grande problema e por mais que as pessoas escolham seus representantes eurodeputados, imagina quando for um bando de burocrata que vão escolher esses eurodeputados. Então eles vão se blindando cada vez mais, que chega um ponto que eles vão ficar intocáveis e cada vez mais à vontade a fazer o que bem entender e ninguém mais poderá fazer nada por serem esses seres superiores, divinos, que sabem o que fazem pela toda a sociedade. Isso é uma aberração sem limite. E por que eu disse que esse sujeito provavelmente não terá voz e força para impor essa ideia absurda da escolha dos eurodeputados? Orbán, que é o primeiro-ministro, que tem sido duramente criticado precisamente pelo Parlamento Europeu, mas também pela Comissão Europeia, pelo nível de corrupção associada ao seu governo e pelo desrespeito pelas normas do Estado de Direito. E aqui está o contraponto no qual provavelmente não passará essa ideia ridícula desse primeiro-ministro, porque ele é suspeito de vários problemas de corrupção no seu país e provavelmente ninguém levará a sério esta opinião. E também a presidente do Parlamento Europeu se manifestou. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reafirmou esta semana que haverá tolerância zero à corrupção na instituição, tendo já prometido na semana passada numa intervenção no hemiciclo e reformas nesse sentido. E também, como eu mencionei no Europa News, eles falaram isso também, tolerância zero à corrupção. Tomara que isso prossiga, mas tem minhas dúvidas e acredito que muitos de vocês têm suas dúvidas sobre agentes políticos que somente falam que é conveniente e querem se perpetuar no poder, então tanto faz. E o hemiciclo, eu vou deixar uma foto para vocês verem o que é, caso você não saiba, é onde se reúnem para fazer suas sessões. E só para retomar, talvez um possível argumento
momento no qual o primeiro-ministro da Hungria esteja tão contra o Parlamento Europeu e tão nervoso em relação a isso, que é porque o Parlamento Europeu foi a instituição europeia que solicitou sanções mais severas contra a Hungria devido à corrupção no país e à deriva antidemocrática, o que levou Bruxelas a congelar 6 bilhões e 300 milhões de euros. Então podemos ver uma possível causa do primeiro-ministro estar tão contra o Parlamento Europeu e querendo sua dissolução, porque em tempos passados houve bloqueio por parte do próprio Parlamento Europeu do envio de dinheiro para o país, causando talvez desconforto ao governo desse primeiro-ministro. E este primeiro-ministro, podemos ver que ele tem vários pontos contra as decisões e a direção que o Parlamento e a União Europeia está tomando em relação à guerra na Rússia, no qual diz: a Hungria é o único país dos 27 da União Europeia que se recusa a ajudar o país vizinho atacado pela Rússia, proibindo mesmo a passagem pelo seu território de material militar destinado a Kiev, sob a alegação de que isso significaria envolver Budapeste na guerra. Então, como vocês podem ver, a Hungria se recusa a ajudar a Ucrânia no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, proibindo a passagem de armamento militar e qualquer coisa que chegue à própria Ucrânia, com a alegação de que não quer se envolver com o conflito. E ele ressalta: a União Europeia mergulhou até o peito na guerra com um programa de 18 bilhões de euros, ao qual Budapeste se opõe categoricamente. E ele continua reafirmando sua oposição e as decisões que foram tomadas a contragosto, como ele diz, da Hungria, já que ele é um representante e fala por todos, e não concorda com as decisões da União Europeia. Portugal sai à frente de muitos outros países legislando para a taxação de lucros. Já falei disso em um vídeo no passado, vou deixar aqui em cima, depois você veja. Então Portugal quer taxa sobre lucros extraordinários, apanha pequenas empresas integradas a grupos de sociedades. Nada mais é que empresas que pertencem a outros grupos de empresas, e eles vão explicar um pouco melhor qual que é o raciocínio deles, que é: as micro e pequenas empresas da distribuição alimentar que integrem grupos de sociedades com faturação superior a 100 milhões de euros não vão beneficiar de isenção da taxa sobre lucros excessivos. Então, mesmo se for uma pequena ou média empresa do segmento alimentar, se ela for pertencente a um grupo de empresas que faturar 100 milhões, não escapa à isenção e será taxada. E o mais engraçado que vocês irão ver é o nome que eles dão a essa contribuição. Os deputados da Comissão de Orçamentos e Finanças votaram e aprovaram a proposta do governo que regulamenta a contribuição de solidariedade temporária nos setores da energia e distribuição alimentar. Isso é o mais interessante. É uma contribuição de solidariedade temporária. E, na verdade, esses lucros excessivos, essa taxação está sendo temporária desde o começo do ano, no qual eles descobriram que é bem justificável ou aceitável para as pessoas e sociedade essa taxação de lucros extraordinários, e cada vez mais estou colocando em prática e ampliando os segmentos de taxação, porque qualquer coisa que tenha um pouco mais de resultado ou lucro, já colocam como lucros extraordinários e estão replicando cada vez mais, e provavelmente outros países vizinhos aqui, como Espanha, é um forte candidato a fazer isso, se já não o faz, porque há um perfil em comum entre esses países de tomar essas medidas um pouco diferentes, vamos dizer assim. E como será feito esse cálculo, como que será feita essa base para eles poderem taxar e quanto? É um pouco longo, mas vale muito a pena ler na íntegra para poder entender esse raciocínio deles. Para efeitos de aplicação desta taxa, considera-se que constituem lucros excedentários a parte dos lucros tributáveis relativamente a cada um dos períodos de tributação que excedam o correspondente a 20% de aumento em relação à média dos lucros tributáveis nos 4 períodos de tributação com início nos anos 2018 a 2021. Assim, na parte que excedam em 20% a média dos lucros tributáveis, as empresas serão chamadas a pagar uma taxa de 33%. Simplificando, eles vão pegar e fazer uma média do período de 4 anos dos lucros dessas empresas, e o que exceder 20% desse lucro, a partir dessa média, será tributado em 33%. Simples assim. E também, mas não nesse primeiro momento, se estenderá ao setor de energia, e já há reclamações porque isso não se estende ao setor bancário. E o problema mais grave disso daqui é eles começarem a entender que isso é algo bom, aceito e positivo, e começar a replicar e estender a todas as empresas, porque a justificativa é de pegar esses lucros excedentes, trazer para o governo para poder fazer suas políticas sociais para a população. Se estendendo a todas as empresas, o incentivo de você performar, trazer melhores resultados e soluções
vai cair drasticamente, porque não há incentivo das pessoas quererem abrir seus negócios e assumir risco, sabendo que tudo que você fizer de esforço a mais será tirado de você. É a mesma coisa que você, trabalhador, e recebe alguma gratificação ou bônus por desempenho, você se empenhar e quando receber seu bônus, 33% dele vai para o governo ou para alguém que não seja você mesmo. E só para fechar o raciocínio da exceção possivelmente virar a regra em relação à taxação de lucros excessivos, como estão dizendo, também chegou aí para vocês no Brasil que houve notícias em alguns veículos brasileiros e aqui também apareceu de uma herdeira bilionária austríaca que levantou o movimento Tax Me Now, taxa-me agora. O problema é que ela incentiva outras pessoas a fazerem isso e dá margem para o governo se apropriar dessa fala e começar a taxar ainda mais a herança, porque o que é considerado um valor muito alto de herança não é um valor muito grande e seria a partir de 1 milhão de euros. Acima disso teria uma tributação mais pesada, porque já há tributação na herança, e isso virá uma regra também como a taxação de lucros excessivos, e qualquer pessoa que consiga alcançar esse valor será pesadamente taxada da sua riqueza. O que ela faz ou deixa de fazer com a herança, isso é um problema dela, faça o que bem entender, se ela quiser doar, jogar no ralo, queimar, tacar fogo, não importa o que ela faça, é dela e faça do que bem entender. O problema é incentivar que todos sejam taxados e o pior, que a entidade responsável para gerir e distribuir essa riqueza seria o governo, dando ainda mais poder a eles e mais recurso para fazer o que bem entender e ficar mais imune e mais distante das pessoas, causando ainda mais problemas socialmente, no qual eles dizem querer corrigir e na verdade não passam de histórias. Mais uma vez, Portugal volta à cena do nosso Europa News, mostrando a importância do imigrante no país e por isso que eles querem tanto facilitar a entrada de imigrantes, principalmente brasileiros, para aproveitar essa mão de obra jovem para sustentar seu esquema Ponzi de contribuição social. Contribuições de imigrantes superam 1 bilhão e 200 milhões de euros em 2021. Então vocês podem ver a importância do imigrante. Não é somente os brasileiros, são imigrantes em geral, porque temos muitas pessoas de diversos países aqui, a predominante a comunidade brasileira, mas em 2021, um ano ainda em pandemia, com muitas restrições, a contribuição dos imigrantes foi mais de 1 bi de euros para a contribuição social. Os dados do relatório Indicadores de Integração de Imigrantes, elaborado pelo Observatório das Migrações, revelam que no ano passado as contribuições dos imigrantes para a segurança social atingiram 1 bilhão 293 milhões de euros. Então vocês viram que é um valor muito alto e agora vocês vão se surpreender com a quantidade de contribuintes para a segurança social. Este valor foi pago por quase meio milhão de imigrantes, o número mais elevado de sempre, representando 10% do total de contribuintes de Portugal. Então esses contribuintes, que são meio milhão de pessoas que estão ativas e representam 10% dos contribuintes em Portugal. Lembrando que a população de Portugal está em torno de 10 a 11 milhões de pessoas. E eles reconhecem muito que o imigrante tem um papel fundamental para a sustentação de Portugal. O documento sublinha que, globalmente, a população estrangeira residente em Portugal tem um papel importante para contrabalancear as contas do sistema de segurança social, contribuindo para um relativo alívio do sistema e para sua sustentabilidade. E, mais uma vez, reforça a importância do imigrante. Não estou aqui para aplicar juízo de valor, se é bom, se é ruim, isso não vem ao caso, mas percebemos que Portugal está muito velho e adotou uma estratégia bem agressiva para conseguir se sustentar no longo prazo e aparentemente está dando certo. E de acordo com o INE, os estrangeiros representam 5,2% da população residente em Portugal. E podemos ver que é uma parcela bem significativa de pessoas que residem em Portugal para sustentar este país, além das crianças que vêm junto com as famílias. E Portugal tem uma natalidade muito baixa, está negativa há vários anos, e essas pessoas que vêm principalmente com filhos ajudam a impulsionar esse país para se manter durante o tempo. O presidente do Banco Central da Índia, apesar de fugir um pouco do nosso escopo da Europa, e é muito importante olharmos para as declarações deste agente, porque vocês verão que o Estado não quer concorrente e como eles são um pouco hipócritas. Criptomoedas deviam ser banidas, caso contrário serão responsáveis pela próxima crise financeira, avisa banqueiro central. Este banqueiro central está predizendo o futuro e vendo a catástrofe em que as criptomoedas trarão para as economias. E ele começa a sua declaração com: ao contrário de todos os outros produtos, a nossa principal preocupação com as criptomoedas é que elas não têm valor intrínseco. E essa é uma declaração hilária, dizendo que não há valor intrínseco, sendo que as moedas fiduciárias também não têm nenhum valor, que só somente baseado em confiança da sociedade daquele país na moeda fiduciária. E continua. Na nossa opinião, deviam ser banidas porque, se vamos tentar regulá-las e deixá-las crescer, prestem atenção às minhas palavras. A próxima crise financeira será causada pelas criptomoedas privadas. Então, como ele disse, serão as criptomoedas que causarão o próximo cataclismo
prisma financeiro no mundo, sendo que nunca houve problemas com as moedas fiduciárias e todo esse tempo que elas foram impostas às pessoas, correu tudo bem e está tudo certo e devemos continuar acreditando nessas pessoas, nesses agentes, que tudo está ok. E esses problemas, crises econômicas, ciclos econômicos, pobreza e desigualdade é somente causado pelas moedas privadas. E houve fato curioso na Índia que eles tomaram o quê? As criptomoedas foram banidas em 2018 e reintroduzidas há 2 anos na Índia, quando o setor registrou um forte impulso graças ao desenvolvimento de plataformas para operações de compra e venda e o apoio de várias personalidades. Tentaram bani-las, mas o mercado, as pessoas com seus próprios interesses, continuaram a buscar esses ativos e não foi uma lei que conseguiu pará-las. E graças ao advento e à força da tecnologia, o acesso das pessoas à informação, conhecimento, conseguiram ter acesso a esses ativos, mesmo que o governo seja contrário, mas a introdução este ano de um imposto de 30% sobre o lucro da negociação de moedas privadas reduziu o número de operações. Então vocês podem ver que eles colocaram um imposto para tentar desestimular as operações, conseguiram até certo ponto, mas mesmo assim as pessoas continuam indo atrás dessas moedas privadas. E o mais engraçado é que se é tão problemático, tão ruim, mas o imposto ninguém abre mão, mas é para desincentivar as pessoas. Vocês não entendem o óbvio. E se as moedas fiduciárias são tão boas e tão confiáveis à prova de qualquer crise, por que as pessoas estão migrando para essas moedas? Porque elas fariam essa estupidez. E agora chegamos no ponto de incoerência por parte do Banco Central, que é: o Banco Central da Índia lançou este ano a sua própria moeda, a rúpia digital, com uma tecnologia que permite certificar trocas online. Olha só, o Banco Central fez sua própria moeda digital, mas vamos pensar, se eles são contra as moedas privadas que causarão uma crise financeira incomensurável, eles fizeram a moeda digital, a população vai ser obrigada a usar, só que se as pessoas não têm o controle, não têm o poder, elas não podem decidir, elas não podem fazer nada, somente ser passivas e aceitar a moeda digital do Banco Central. E somente o governo, e exclusivamente o governo, tem o poder de decidir e fazer o que bem entender com essa moeda, e ela não é uma moeda privada, de um grupo seleto, ou de algumas pessoas. Ah não, é por causa que se caracteriza como entidade pública. Ah sim, está resolvido o problema e o dilema. E mais um outro ponto de incoerência que vocês vão perceber agora. O primeiro-ministro indiano defendeu, no entanto, uma regulação para as moedas digitais privadas para evitar o financiamento do crime e de outros usos indevidos. E o cômico disso daqui é a justificativa que eles querem para regular as moedas, as criptomoedas, que é para evitar o crime e o uso indevido, que sendo que as próprias moedas fiduciárias, elas financiam e são usadas para o crime e uso indevido, e mesmo assim ela não é extinta, ela não é excluída porque é usada para essa finalidade, como eles alegam ser para as criptomoedas. É muita incoerência, em poucas palavras, mas como nós, investidores globais, já estamos acostumados com a estupidez e insensatez do Estado em suas palavras, em seus discursos e também em suas ações, não nos surpreende que esses agentes políticos falem tamanha baboseira, tentando justificar e serem sensatos no que falam e na realidade são totalmente incoerentes. E também temos a corrida à moeda digital, temos a corrida ao euro digital, ao real digital, ao dólar digital, à rúpia indiana. Então você vê que todos os países estão correndo para ter suas moedas digitais, mesmo que estão abominando as criptomoedas por não terem controle. E é isso que eu falei no começo, uma coisa que o Estado detesta é concorrência. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Continue a apoiar esse projeto, se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo para alcançar mais pessoas e receber mais conteúdo, tanto sobre economia e política, como investimentos a nível global, para você proteger das loucuras que estão por vir no mundo todo. E vamos continuar a dominar o mundo.